Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Uma noite chuvosa aqui em Salvador e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo agora com uma grande figura, literalmente grande, enorme, né? É um dos maiores juristas que eu conheço, pelo menos em altura, né? Que é o meu estimado amigo José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar, um homem que tem uma personalidade muito participativa, alguém que atua efetivamente, acredita na busca de um ser humano melhor. E eu sou realmente fã dele, tive a oportunidade de ser seu colega de magistério quando ele atuava aqui na Bahia e depois de fazer um episódio do Papeando com Pamplona com ele lá em Brasília, no próprio STM. Então ele disse que já está pronto para entrar. Vamos ver se ele já chegou aqui. Já estou vendo a minha amiga Marta aqui e o Zé Barroso aqui. Já vou. Então vamos bater um papo. Estamos chamando, aguardando, está conectando. Olha lá, salve, salve. Olha lá, Rodolfo Pamplona. O maior Tranquilo. jurista do Brasil, pelo menos em altura. Pelo menos em altura, tá certo. Como é que tá? Mas em altura física e altura moral também, meu amigo. Muito bem, muito bem. Já vou começar bem essa live, né? Vamos Acarinhado começar pelo e vai ser amigo. uma live até interessante, porque ele vai ter Ah, trilha sonora de chuva, porque nesse momento em Salvador está um dilúvio, né? E eu estou aqui, vim para o lugar mais silencioso possível aqui na flat onde eu moro, para tentar ser o mais ah, isolado, mas vamos ouvir barulho de chuva aqui durante isso. Mas, meu amigo, vamos. nessa abertura aqui, eu quero registrar a todo mundo que nos ouve a minha profunda admiração ao doutor José Barroso Filho, que é ministro do Superior Tribunal Militar, mas mais do que isso, um grande ser humano, alguém que tem uma preocupação com a fraternidade, a preocupação para transformar o mundo melhor, que eu atesto publicamente. Eu tive a honra de ser colega de Barroso no magistério e de entrevistá-lo num episódio do Papeando com o Pamplona sobre justiça militar. E aí, essa noite, nós vamos conversar, né? Vai ser até um complemento interessante. Eu fiz uma live sobre os efeitos da pandemia para a economia baiana. E agora nós vamos fazer uma live, né, sobre a discussão dos efeitos econômicos da pandemia. Acho que há muitas Perfeito. questões que podem ser tratadas aqui e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, gabaritado para falar com folgas desse tema tão importante. E nesse ponto, eu quero já... Eu aprendi que na netiqueta das lives, né, o anfitrião, quando ele abre a live, ele tem que ficar falando pra caramba para que as pessoas percebam que ele já entrou e aí vamos chegar para um quórum razoável. E nós já estamos num quórum razoável para esse horário. Então, agora eu digo, boa noite, meu amigo Barroso. Boa noite, Rodolfo Pamplona. Hã? Ao seu comando, ao seu comando. Eu começo a falar e não sei quando é que eu vou parar, hein? Exato. Eu Eu vou sei, botar o aqui, ó, Instagram vai dar os já limites. fixando o comentário com esse nome polêmico aqui, Não, Pandeconomia. quer E ver? aí, Eu vou- meu amigo, o que é que você quer dizer sobre pandeconomia? É uma economia da pandemia ou os efeitos econômicos da pandemia para a nossa realidade? Então, veja como esses tempos de crise, né, nós estamos vivendo décadas, né, em semanas. É muito acelerado, né, sobre aquilo que iria ou não iria acontecer, né? Então, nessa nossa conversa de hoje, lembra do martelo de Nietzsche, né, Sim, aquela baseado naquela desconstrução, né, você dá umas marteladas, né, nessas certezas, né? É mais ou menos isso, né? Até porque
é o nosso perfil, né? Não há verdade absoluta. Nós vamos conversar sobre alguns temas, né? E passe tudo que se falar aqui por um filtro crítico, né? As pessoas têm as suas posições. Eu vou colocar o meu ponto de vista, né? Como todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Exatamente. Ó, porque assim como nós, as nossas certezas são sepultáveis. Então, vamos começar por aí. E o que é que motiva a nossa conversa? Breve, hein? Breve conversa, uma hora é pouco, né? Essa crise, né, que nós estamos a vivenciar com esse tal de coronavírus, né, que dá origem a essa Covid-19. Então, ele está desorganizando a nossa vida, tanto a vida pessoal, né, quanto a vida econômica também, e a gente tem que discutir medidas, né, medidas de mitigação dessa crise, né? E eu tenho uma certa dificuldade em entender esses extremismos, né? Ou os impactos na saúde por si, ou os impactos na economia. Acho que não é bem isso, não. Esse extremismo, né, me parece eticamente inaceitável, porque a gente tem que trabalhar, né, para minimizar, né, os impactos, né, na saúde, mas também minimizar o impacto na economia. Sim. Eu sei que é um desafio, né? Não é uma crise que a gente vai apresentar soluções fáceis. Nem apresentar soluções, a gente tem que sobreviver a essa crise, né? E Na aquele detalhe, verdade, eu tenho dito sobre isso, garoto, que a gente, na verdade, essa coisa de viver anos em dias, e nós estamos aprendendo a sobreviver na pandemia. Se alguém chegasse em dezembro, naquele período das previsões para o ano seguinte, e falasse que nós íamos ficar 60 dias trancados em isolamento presencial, a gente dizia, essa pessoa surtou, maluco, ninguém ia acreditar nisso. E nós estamos vivendo o inacreditável, né? Nós estamos num momento absolutamente inédito na história da cidade, do estado, do país, do mundo, né? E com a convicção, essa para mim cada vez mais firme, de que não voltaremos ao normal, porque na verdade o normal era a postura do passado. O normal ficou no passado e nós agora estamos construindo uma nova normalidade que nós não sabemos como é. Por quê? Porque quem afirma saber todas as respostas e prever o futuro, na verdade é um mentiroso, é alguém que está blefando, né, com a boa-fé alheia. E estamos vivendo numa situação que essas dicotomias de economia e saúde, elas são ridículas, porque, na verdade, nós temos que preservar a nossa saúde para poder sobreviver, mas também lutar necessariamente por algum tipo de política pública que mantenha a economia para poder efetivamente ter qualidade de vida, porque nem todo mundo vai ter bala na agulha para continuar sem produzir, isolado em casa, ou dentro dessas alternativas que se colocaram no front, nem todo mundo está acostumado com esses meios de comunicação virtual. Eu entrei nessa seara e é desse meu estilo, cada um da sua forma, mas muito parecido com o seu, na ideia de querer servir, né? Eu tenho colocado e falado em várias lives sobre Gandhi, né? Que é uma frase que para mim é muito impressionante. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então eu optei por servir a comunidade, né? Na ideia de ser de grupo de risco, que não tem nem mais isso, né? O fato de ser cardíaco e ter problemas respiratórios está me colocando numa situação mais paranoica em relação aos cuidados. Mas ficando isolado, eu disse, eu vou servir a comunidade através de lives, a poder, nesse ponto, esclarecer dúvidas do cidadão, seja do direito de trabalho, seja do direito civil, seja em outros papos sobre vários campos. E eu fiz. Essa sua aqui é minha live número 153, salvo engano, né? Então, é uma quantidade bem grande de forma de servir. Mas para quê?
para perceber que, na verdade, nós estamos construindo uma nova forma de comunicação. Estamos isolados presencialmente, mas interagindo virtualmente e podendo ter a oportunidade de bater papo e talvez fazer algum tipo de mensagem de esperança para as pessoas que estão à nossa volta, que estão nos assistindo, né? E a preocupação, né, perante a esses riscos, né, que você falou, né? Esses riscos estão sendo, vamos dizer assim, há uma monetização e uma politização dos riscos, né? Como se o vírus, né, fosse assinar alguma ficha de filiação partidária, né? Então, há muita exploração irresponsável dessa crise tão grande. Eu vou dizer, o vírus, por óbvio, né, ele não distingue classe social, atividade econômica, né? Ele não é muito afeto a se deixar capturar, né, por equações, probabilidades, né? Eu acho até, Pamplona, que ele faltou aquelas aulas de matemática, né, que se tratava de funções lineares, funções exponenciais, né? Ele tem um comportamento um pouco errático, né? E ante essa crise, né, como toda e qualquer crise, né, você tem que entender a causa, o tamanho do problema, né, traçar os cenários e as possíveis soluções. Isso para qualquer causa, né? Qualquer problema que nos é posto, né? E aí vem uma frase interessante do Wittgenstein, né? Olha, compreender mesmo. Compreender é saber como dar o próximo passo, é como seguir adiante. Então, como a gente vai compreender essa crise tão grave? Primeiro, olha, não tem muito a ver com aquela crise de 2008. Não. Né? A de 2008 foi financeira, tem a ver com financiamento imobiliário, a questão do subprime. Os bancos cortaram linha de crédito para o Brasil. Essa não, essa é uma crise sanitária que deflagrou, né, toda essa situação excepcional, afetando, né, ou trazendo uma crise política, uma crise econômica, social e até normativa. A gente não sabe bem como vai lidar com uma situação como essa, né? Agora, eu vou pontuar o seguinte, né, trazendo a Constituição, porque dela não podemos nos afastar. Então, existe, né, na Constituição estados de excepcionalidade. Estado de guerra, né, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, tratamento de calamidades como essa. Você vai entender, né, dentro dessa engenharia constitucional, essa previsão do estado de normalidade e o estado de excepcionalidade. E a previsão da excepcionalidade é justamente para se voltar à normalidade, né? Então, primeiro, essa excepcionalidade, você tem que reconhecer que os meios normais não permitem o tratamento dessa situação. Definir, dentro do possível, né, os meios necessários, os meios eficientes, e não esquecer que é uma situação de excepcionalidade. Então, tem que haver um controle, né? Um controle quanto à sua extensão, quanto aos seus limites de atuação, quanto ao começo e quanto ao término. E esse controle é um controle, no mais das vezes, um controle político. Tá? Então, todo estado de excepcionalidade, né? Aí se fala muito, não, mas essas regras se aproximam muito a uma ditadura. Ó, vamos lá. Ditadura no tempo, vamos regredir um pouco. No direito romano, existia a figura do ditador, né? O ditador que era chamado, né, quando havia estado de guerra, graves convulsões internas, mas ali era um ditador comissarial, era só para aqueles casos, em determinado assunto e em tempo determinado, por isso que chama ditador comissarial. Então, a nossa situação aqui é diferente do ditador soberano, né, que usurpa o poder. A nossa tem que ser delimitada, né? Então, uma situação que eu quero marcar desde agora até o final, né? O estado de normalidade define o estado de excepcionalidade, que, na verdade, é uma confirmação, é uma busca constitucional de voltar à sua normalidade. Então,
Nesse estado de exceção, tem um tom pejorativo aqui no Brasil, né? Por isso que eu estou colocando estado de excepcionalidade. É curioso, né? Que existe uma suspensão, mesmo que temporária, de liberdades constitucionais, por exemplo, a liberdade de locomoção. Para que isso aconteça mesmo, nós estamos, no final, ao fim e ao cabo, empoderando o poder executivo, né? E como eu falei, esse juízo de início, percepção e o de término é um juízo marcadamente político. O curioso disso aí é que nós vivemos dois paradoxos, né? Um paradoxo axiológico. A gente defende tanto, foi tão difícil nós estabelecermos o Estado de Direito, né? A salvaguarda dos direitos fundamentais. Mas é justamente esses direitos que, de alguma forma, nós vamos impactar. Sim. Também, aí vem a questão normativa, que você falou bem. Agora, como é que você, na excepcionalidade, vai pretender regrar o que pretensamente é irregular, o que pretensamente é anômico? Então, a gente tem esses dois paradoxos, né, nessa caminhada. Agora, vamos perceber uma coisa. Seja em estado de normalidade, seja em estado de excepcionalidade, o direito oscila em dosar liberdade e segurança. Quanto mais liberdade, menos segurança, né? Quanto mais segurança, menos liberdade. Isso é um aspecto pendular que você vê pela história, né? Agora, nós entramos muito mal nessa crise. Primeiro, o aspecto político, né? Existe uma polarização fanática de minorias ante uma maioria passiva, né? Nós somos, mais das vezes, espectadores, né? Nós somos um coletivo pacífico de revoltados, né? Isso é complicado em termos de maturidade política, né? E em termos sociais, nós oferecemos uma brutal desigualdade socioeconômica, uma vergonhosa desigualdade socioeconômica e uma economia frágil, limitada a números, a tecnicalidades. Isso não é a verdadeira economia. É isso que a gente vai discorrer durante esse período. E aí, o que se espera dos três poderes? Rapidamente, para a gente entrar no nosso tema principal. Olha, o executivo, né, o executivo estadual, ele mesmo decreta a calamidade, né? O federal encaminha a Casa Legislativa. Então, o executivo vai decretar a calamidade. Quais são os meios que eu tenho para fazer o dia a dia? Cadê o dinheiro, né? Isso aí, o legislativo vai entrar com orçamento específico. Então, existe o orçamento ordinário e esse orçamento extraordinário, que disseram agora, nomearam de orçamento de guerra. É isso mesmo. Quais são os limites de atuação, qual é a verba, qual vai ser a accountability desse período, né? E volto a dizer, é um período temporário, né? Outra situação interessante é saber, ou tentar perceber, como vai ser a atuação do Poder Judiciário. O Judiciário, ele existe, né, no Estado democrático de direito, ele faz cumprir a Constituição, né? Ele garante os direitos fundamentais, faz cumprir as regras do jogo democrático. Não deve, no mais das vezes, interferir em políticas públicas, principalmente em situações de excepcionalidade, salvo uma grande, uma enorme violação a direitos e garantias constitucionais. Então, reserva as políticas públicas, tanto é que nós estamos empoderando, né, o Poder Executivo para fazer frente a essa excepcionalidade. Então, a gente vai perceber o quê? Vai haver nessa fase, né, em algum momento, chamam negativamente, pejorativamente, de um ativismo judicial, né? E se você fala em ativismo na Europa, ninguém tem direito que é ativismo. Tem a atuação do juiz quando é o princípio do pedido, né? Quando é demandado, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis vigentes. Então, vamos lá. Esse suposto ativismo, né, é o juiz atuando. Então, muitas vezes, é levado ao juiz, olha, essa norma
que pretende regrar a nossa situação, ela fere um princípio constitucional, por exemplo. O juiz pode dizer, não, eu vou manter essa norma. Né? É a melhor forma de regrar esse conflito que vocês estão a trazer ao judiciário. Às vezes, essa interpretação ela é expansiva. Lembra do caso do feto anencefálico? Será mais uma causa de se permitir o aborto? Sim, aí foram construindo e deram uma interpretação expansiva. Né? Mas também ela pode ser restritiva. Olha, lembra do nepotismo? Então, não pode fazer o que você bem quer, não. Existem princípios constitucionais que vedam. Então, essa atuação do judiciário, ela pode manter, né? Ela pode ampliar, ela pode restringir. E dentro dessa busca, né, incessante de fazer cumprir o jogo democrático, né, pode atuar de forma contra-majoritária. Apesar de nós termos uma lei, né, apesar de nós termos um entendimento firme na sociedade, o aspecto majoritário, na verdade, mais das vezes é um somatório de minorias, por algum motivo. Então, o judiciário faz valer os princípios constitucionais e age de forma contra-majoritária. Agora, o curioso, Pamplona, é que ele pode agir também de uma forma contra-minoritária. Se as garantias são para todos nós, ninguém delas pode se apossar. Aí eu vou fazer rapidamente uma lembrança de uma prática que se dava na França, né, em alguns restaurantes, né, que era o arremesso de anão. Certo. As pessoas pegavam o anão, né, e jogavam. Quem jogasse o anão mais longe ganharia essa disputa estranhíssima. Né? Aí o prefeito municipal, né, não, isso não pode, isso fere a dignidade humana, não pode. Essa questão foi até o Conselho de Estado. Né? E o que se tira disso? Não é dele. O anão até falou, olha, isso não é uma questão menor, não, a brincadeira, o trocadilho. Não é uma questão menor, não. Eu vivo de ser arremessado. Mas não é seu esse tipo de garantia, esse tipo de direito, né, de todos nós. Então, eventualmente, o judiciário pode até agir de uma forma contra-minoritária. Né? Agora, vamos descer rapidamente. Eu falei da Constituição. Vamos ver uma lei infraconstitucional? Existe uma lei, logo no começo, né, que não se entendia bem o que era esse tal de Covid, é uma lei 13.979, ela é de 6 de fevereiro de 2020. Aí falava sobre isolamento, quarentena, mas de uma forma muito genérica. 13.979. Uma forma muito genérica. Né? É uma lei lacunosa, frente a uma realidade desafiadora. Então, nesses casos, só para lembrar, uma expressão do Georges Ripert, né? Quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. Exato. Então, esse regramento tinha que surgir. Aí não dava para demorar, não. A gente tinha que entrar com a DPF no Supremo Tribunal Federal. Como nós vamos lidar com isso? Né? Basicamente era isso. A convivência e limites federativos e as normas de preservação da saúde. Nos mais das vezes você lembra muito do que a OMS está a preconizar. É curioso, né? Ante a um conflito federativo, né? Aliás, ante a Constituição, que sempre está sinalizando, deve haver uma colaboração uma federativa, né? Nós estamos a oferecer o quê? Um conflito federativo. Né? As instâncias não se entendem ante uma situação tão grave quanto essa. Né? E cuidado com o judiciário. Hein? Judiciário, tome cuidado para não se ver envolvido nessas questões políticas. Eles não resolvem, muitas vezes não querem resolver e querem colocar essa pecha de ineficiência, né, nas costas do judiciário. Cada um faz o seu. Eu tentei delimitar isso, né, um pouco antes. Volto a frisar, nós estamos a viver uma crise sanitária, com efeitos econômicos, políticos. Né? Ora, a vida não se resolve com palavras, não. A gente tem que partir para a ação. Né? O que eu imagino como estratégias necessárias? Pronto. Cinco. Né? Um plano, cinco, em vários, destrincha, né? Um plano epidemiológico sanitário. É uma crise sanitária.
como vamos enfrentar no dia a dia, né? Uma mitigação dos impactos econômicos, né? Aí, um fortalecimento da rede de proteção social, né? Medidas de proteção ao trabalho, principalmente ao trabalho, mas também ao emprego e promovendo a geração de renda dentro do possível, né? Agora, quem faz o dia a dia, quem está lá, né, com o cidadão, né, nessa situação tão grave, no mais das vezes são os estados e municípios. A gente tem que reforçar, né, esse apoio aos estados e municípios, porque é complicado mesmo. As pessoas passam a não ter atividade econômica, né, passam a não arrecadar, não pagam seus compromissos com os particulares, não pagam com o Estado. Então, a União não tem o que repassar, ou repassa bem menos para estados e municípios. Um problema seríssimo, né? Só para pontuar. Ó, qual é o problema qual é o tamanho do nosso problema? Não falei no começo? Qual é o tamanho do nosso problema? Ó, ajuda aos trabalhadores, né? Tem aqueles 100 bilhões, mas no total, né, são 209 bilhões. Ajuda as empresas, né? 102 bilhões, né? A saúde, destinado 27 bilhões. Ajuda aos estados e municípios, né? Mais 120 bilhões. Sabe quanto é isso, o somatório? Por alto. 454 bilhões. E surgiu isso do nada. Vocês arranjem dinheiro para pagar, né? Para fazer esse provimento, né, monetário. Ó, isso aí, 454, é 6,2% do PIB, surgiu do nada, né? E ainda temos que acrescentar 267 bilhões, que é o serviço da dívida que estava anteriormente. Temos que somar a isso os juros, não tem jeito, né? Isso vai dar 980 bilhões de reais. Isso, do nada, é 9,6, né, primariamente, somando juros, 980 bilhões de reais, 14% do PIB, surgiu do nada. Ó, não falamos em reforma da Previdência, criticamos tanto, né? Acabou, foi embora, né? O que era para ser 800 bilhões, que não é economia, era só um freio no crescimento da dívida. Foi só um freio. Acabou de ir embora, né? Como é que a gente vai financiar esse déficit, né? Financiar, a gente pode tributar, a gente pode vender ativos, mais dívida. Como vão fazer isso? Rapidamente eu vou tentar situar nossa dívida pública, né? Eu espero não ser tão fatalista assim. Ela vai para 95% ou 98% do PIB. Tá? Isso é dramático para um país como o Brasil. Dramático para No qualquer total. país. Mas veja, o que a gente tem que pensar em relação à dívida? Então, não é só do Estado, não. A gente tem que pensar em dívidas, né? Do setor não financeiro, do setor das famílias. Então, isso aí, somando tudo, Papo, né? Tecnicamente, eu não estou chutando, não. Isso são dados técnicos, né? Vai dar por volta de 160% do PIB. E boa parte disso é dívida do Estado, né? Então, isso é realmente preocupante. Então, riscos macroeconômicos, né? Estagnação, empresas vão falir, né? Existe uma crise internacional, e dela fazemos parte, e essa crise vai nos afetar brutalmente. Olha, existem riscos emotivos sociais. Pessoas vão morrer. Isso tem que ser levado em conta também. Respeitosamente, tem que ser levado em conta. Então, olha, parafraseando... A gente está vivendo uma fase em que a ideia do Covid não é mais somente um inimigo invisível e silencioso. É alguém que já chegou próximo do nosso raio de ação. Não é algo que está acontecendo no lugar. O número de mortos no país é um dado alarmante e hoje todos nós conhecemos alguém das nossas relações que já foi contaminado. Alguns já se recuperaram, mas outros não. Então, a gente, na verdade, está vivendo hoje
Quem ainda não viveu hoje, nessa quinta-feira, 21 de maio, até semana que vem já está sentindo isso. Por quê? Porque é uma questão simplesmente de tempo. E não é ser alarmista. É algo para mostrar a seriedade do problema. Está à nossa porta, né? Quando já não entrou. Né? Eu tenho um caso, né, de um grande amigo que ele foi embora, vitimado pela Covid. Então é isso. Né? Parafraseando aqui o Bauman, né? Essa é a nossa atualidade líquida, né? Está nos tragando o futuro. Vamos ver. Ora, quem nós somos, Pamplona? Quem nós somos pelos nossos valores, né? Para onde vamos? Para onde vamos? Graças aos nossos valores. Né? Isso é fundamental. Estou falando de economia mesmo. Vocês não entraram em live trocada, não. Né? Vamos tentar perceber o seguinte. Esse equilíbrio, né, entre a implementabilidade dos direitos humanos, né, tem a ver com essa conjugação com condições sociopolíticas. Espera aí, você esqueceu a economia. Não posso. A economia é uma ciência social e nunca pode deixar de ser. Mas nesse casamento aqui, a economia oferece condições e consequências. Então, a economia não é só lidar com recursos escassos, né? Tratar como vai ser, né, a nossa rotina de circulação de moeda, a questão monetária, a questão fiscal. Olha, economia é uma decisão política, é uma opção de prioridades. Então, essa economia, as teorias as mais variadas, desde Ricardo até as atuais, elas têm que servir ao nosso projeto constitucional, e não o inverso. Estamos até a perceber, né, nessa crise, e já percebemos em crises anteriores. Né? Fazendo essa... Até o ministro Roberto Campos, um grande economista, fala, em boa parte, a economia age com a lanterna na popa. Ela ilumina para trás. Não quer dizer que a gente vai ser fatalista, a gente vai repetir isso? Não. A lanterna na popa é para dizer como foi o passado, para que nós possamos aprender, para não repetir certas situações não muito recomendáveis, vamos dizer assim. E eu vou tratar da economia da vida. Não é da vida econômica. Economia da vida. Da economia pública, que conjuga a economia governamental com a economia privada. A economia da vida, do nosso dia a dia. Aí, eu vou lembrar o seguinte, essas técnicas que que as pessoas gostam muito, né, olha, a técnica, ela só tem existência histórica pela política. Não adianta uma teoria num livro de capa dourada, letras góticas, na estante de uma universidade. Alguém politicamente definiu, né, que ia ser implementada e, a partir daí, tem existência histórica. Né? Então, a técnica que define... é a política que define. A técnica, onde eu vou escolher, onde eu vou atuar, né? Como eu vou fazer essas escolhas. Então, a economia é uma ciência social, é uma opção de prioridades voltada ao bem-estar do ser humano. Não pode esquecer disso. Fazendo rapidamente, é mais ou menos assim. Vamos tentar conjugar o que nós estamos falando. Vamos usar a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é antiga, não é do John Nash, não, Mentes Brilhantes. É antiga. Ela desde do Newman, do Morgenstern. Diz o seguinte, ó, teoria dos jogos. A gente tem que saber quem são os players, o que eles têm, o que eles oferecem e quais são os comportamentos possíveis. Lembra que eu falei de cenários? Então, a gente tem que ter essa percepção de cenários, possíveis consequências para tomar as nossas decisões. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, entendeu? Não dá, brotou. Um crime contra o nosso futuro é o absoluto descaso com a educação. Tem muito a ver com essa crise. Não é do coronavírus, não. É como nós entramos para enfrentar essa crise. Tem muito a ver com a educação. Né? É a falta de compromisso de colocar a educação como pilar estratégico, né, do desenvolvimento nacional. E aí, nós estamos lidando com condições, teoria dos jogos, né,
com condições macropolíticas. Aí temos que ver o absenteísmo político. Sempre alguém vai decidir por você. Lembra que eu falei do jogo, que a política é mais um jogo de espectadores, né, do que atores? A questão da miséria. Estão vendo aí a miséria? O Covid escancarou, né, a miséria que estamos a viver. Então, miséria, ignorância, isso causa o quê? Uma desesperança. Então, absenteísmo político, miséria, ignorância, desesperança, para mim, são os 4 cavaleiros do apocalipse democrático. Né? Nós estamos deixando que outros decidam pela gente, nós tomem gosto pela política. Né? É como se fosse assim, é uma cidadania contemplativa, terceirizada, ou então assim, distraída. Você deixa que os outros tomem conta. Né? Agora, isso só acirra a desigualdade, que sempre foi grande, agora é absurda, é degradante. Né? Isso está sendo colocado aos nossos olhos. Vamos lá, da macropolítica para a macroeconomia. Baixo crescimento, elevada e complexa, ininteligível carga tributária, né? Elevado déficit fiscal, uma complexidade econômica. A gente só trata com commodities, né? É uma baixa complexidade econômica. Ainda nós temos uma infraestrutura muito deficiente. Então, condições macroeconômicas, para a gente seguir viagem aqui, né? Vamos ter que tratar de câmbio, talvez seja mais estratégica, que tem a ver com câmbio. Olha, a gente importa boa parte do trigo que serve no seu pãozinho. Se o trigo fica mais caro, o seu pãozinho vai ficar mais caro. O que você tem a ver com câmbio? Eu acho que tem a ver muita coisa. Você passa manteiga e come com café com leite, né? O seu dia a dia. Né? Então, câmbio, lucros, juros, salários, inflação. Vamos fazer isso tudo para entender a realidade macroeconômica. Né? Também, os fatores adversos disso. É uma irresponsabilidade cívica. Né? Como eu falei, uma cidadania distraída que não vê os invisíveis. Isso gera também uma sensação de anomia. Né? Isso são fatores muito... Quer ver? A carga tributária, né? Tanto a carga em si como a burocracia, custo de capital de giro, custo de energia e matéria-prima, custo de infraestrutura logística, isso é o custo Brasil. Né? Isso aí joga todo o nosso desenvolvimento para trás. Né? Então, fora descontrole de gastos governamentais, né? E a real tentativa de captura do público pelo privado, do privado pelo público. Né? Essas teorias não se entendem. E nem podem se entender, elas são ineficientes e incompletas, embora tentam, né, atingir a primazia. Então, isso também é um fator que tem que ser considerado. O que a gente está buscando? Né? Aumento de capital humano, aumento da produtividade, aumento do investimento e inserção internacional. Vamos trabalhar com a multilateralidade, embora alguns achem que não. Mas isso é a realidade do mundo. Né? Tem algumas pessoas que estão fora, né? Estão em outro planeta. Né? As normas, né, importam muito no nosso desenvolvimento. A gente está visando estabilidade institucional, né, estabilidade socioeconômica. A norma diz muito quem nós somos. Né? Vamos tratar aqui, nesse tempo curto, perfis multidimensionais. Então, a gente vai falar do institucional, do sociológico e do psicossocial. O econômico, que pressiona o monetário e o fiscal. Tá? Então, rapidamente, vamos tratar disso. O que é complicado, Pamplona, eu já falei sobre isso, né? É você não entender que o estatal é uma coisa e o privado é outra, e a sociedade não pode deles se dissociar. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Né? A busca de primazia joga contra o nosso desenvolvimento. Né? Então, volto a dizer, e a gente vai encaminhar para a segunda parte, alguma coisa próximo do fim, porque o Instagram é muito chato. Né? Muito chato. Ariano Suassuna. Ao redor do buraco, tudo é beira. Ao redor do buraco, tudo é beira. A gente está indo para esse tal buraco, vamos colocar um freio para... Quer ver o tamanho do buraco? A gente descobriu
com essa crise, né, que nós estamos a adotar medidas para salvar essa hipossuficiente economia. Então, se criou o auxílio emergencial, R$ 600 por 3 meses. Eu não sei se são R$ 600, não sei se são 3 meses. O que não é você manter durante a crise, é você também manter na recuperação da crise. Eu não sei, a gente vai sair da crise em 3 meses, né? Lembra que para esse auxílio a pessoa tinha que usar um app, né? Só que 20 milhões, 70 milhões pediram, né? 20 milhões não têm acesso, pelo IBGE, 20 milhões não têm acesso à internet. Então, esse bloco aqui são mais de 100 milhões de pessoas, né, que estão passando dificuldades extremas. O que a gente falou em capital de giro, né? Há uma insuficiência de demanda. Como é que fazem as empresas? Né? As empresas... Olha, o Banco Central injeta liquidez. Você tinha de depósito compulsório obrigatório, eu vou liberar um pouquinho para você poder emprestar. Né? Só que os bancos, os compromissos, né, com os bancos, as pessoas não estão cumprindo, não têm dinheiro, né? Não estão arrecadando. Então, o que eu estou lhe falando é muito grave. Então, a função do banco público hoje é uma função fundamental para desenvolver essa economia, promover o bem comum. Agora, se fala muito em tributo. Que isso? São duas certezas na vida, né? Viver e pagar tributo. Exato. Né? Certeza da vida é morrer e pagar tributo. Só que os tributos, né, eles afirmam o caráter civilizatório de uma sociedade. Né? Porque é graças ao tributo que todos contribuem para o bem comum. O problema, aí eu trago uma constatação. O tributo, ele pode ser um fator de incremento da atividade econômica, pode ser um fator de decreção, né, de depressão da atividade econômica. Porque tudo tem limite. Existe um autor chamado Arthur Laffer, né, que diz o seguinte: até determinado ponto, as pessoas pagam tributo, minimamente vê algum resultado. Passando disso, né, as empresas quebram, o tributo, né, não vou trabalhar para o Estado. Vê o tamanho da nossa crise. Os tributos hoje, né, estaduais, federais, municipais, somam 35%. Né? Se você somar 7% do déficit, são 42% que são levados do nosso futuro. Então, o Brasil não chegou bem a essa crise. Então, vamos adiantar. E essa crise, essa curva do Laffer, já está bem achatada. Não tem nem produção, nem como você falou, né? Nem demanda, né? E o tributo tem muito a ver com isso. Porque isso é importante para fazer o diagnóstico especificamente dessa situação econômica da pandemia. Mas o que fazer? Porque já estamos chegando já perto do final, então temos que pensar num planejamento específico para o pós-pandemia. Porque eu não tenho a menor dúvida que há uma necessidade do Poder Executivo, inclusive, né, mas vamos pensar do Poder Público, né, de assumir um protagonismo até mesmo para o aquecimento e reaquecimento da economia. Há uma ideia de política pública. É preciso entender que o papel do Estado é central nessa fase de recuperação, porque vivemos uma situação pandêmica, vivemos uma situação absolutamente inédita de uma guerra contra um indivíduo, contra um inimigo silencioso e invisível, e aí precisamos recuperar a economia, e não tenho a menor dúvida que nós precisamos da atuação estatal para justamente poder, seja na microeconomia e pensando nessa atuação com as pessoas precisam ter dinheiro não somente para sobreviver, mas para aquecer a economia, mas também na macroeconomia, na ideia da estrutura que precisa ser, nesse ponto, estimulada a produzir, porque se nós continuarmos pensando, nós estamos vivendo uma situação tal, Raul, que em função da economia, da pandemia, nós estamos com a menor taxa de juros no Brasil, que ainda são escorchantes, mas comparado com o Brasil mesmo, nós estamos com uma menor taxa de juros do ponto de vista econômico, e mesmo assim, as pessoas não vão investir porque as pessoas estão pensando em sobreviver, descobrir especificamente o que é o essencial. E nessa ideia, para aquecer a economia, eu não tenho a menor dúvida que o Estado assumirá o papel de protagonismo.
porque a iniciativa privada é que cria postos de trabalho, que vai trabalhar nesse ponto, numa construção de renda, mas ela precisa efetivamente de um estímulo estatal. O que você acha disso, pensando numa ideia de uma política pós-pandemia? Olha, essa ideia, como alguns já trouxeram, né? Olha, vamos criar um empréstimo compulsório. Você vai tirar de onde? A economia está parada. Então, é totalmente inoportuno, né? Então, quais são as saídas, rapidamente, né? Primeiro, né, ou pelo menos para sobreviver a essa situação, a gente vai ter que atuar, a gente vai vender ativos, vai emitir títulos, vai emitir moeda, vai atuar basicamente no âmbito fiscal e monetário, nada de tributário especificamente, né? Então, no fiscal, no quase fiscal, eu não falei que o Banco Central tem que aumentar a liquidez, né, deixando menos compulsório, para fiscal, né? Vamos pegar o FGTS e colocar na construção civil, olha o Keynes aí sendo utilizado. O problema do Keynes, né, as teorias do Keynes, são os keynesianos. Keynes, acho que às vezes ele se revira no túmulo em relação a isso. E trabalhar no monetário. Então, rapidamente, lembra que eu falei do Nash, hein? Das mãos entrelaçadas, né? Você tem todo o direito de buscar seu interesse pessoal, mas o faça levando em conta os interesses da comunidade. Então, sabe por quê? Olha, isso aí está no Rousseau, no discurso sobre a desigualdade dos homens. Nash, hein? Dois caçadores agindo por si, cada um caça uma lebre. Se os dois se juntarem, eles vão caçar um cervo. Isso é teoria dos jogos cooperativos, Arthur Nash, né? John Nash, na sua Equilíbrio de Nash, que ganhou o prêmio Nobel, né? Baseado nessa cooperação. Então, rapidamente, por causa do nosso horário. Expectativa de duração da crise. Nós entramos na crise e vamos sair da crise. Seria um V, né? Dificilmente vai acontecer isso, né? Ou assim, um L. Nós entramos na crise, vamos ficar muito tempo na crise. Eu acho que não é por aí, né? Historicamente, a gente tende a sair quando um U. Nós vamos entrar na crise, passar um tempo e vamos subir. Historicamente, né, a gente conseguiu fazer isso, né? Até porque o dinheiro não sumiu, não, Pamplona. Nós temos que nos tornar atraentes, porque quando há dívida, déficit no Estado, ele emite título que vai ser comprado pelo setor privado para se financiar, né? Também pode ser externo. Então, há fundo soberano nos países desenvolvidos que podem vir para o Brasil, desde que a gente mostre maturidade também, né? Então, vamos lá. Quer ver? Eu falei no John Nash, falei em vários autores famosos. Agora eu vou trazer a lição de um ilustrado ao nome dele, hein? Joselito Lima. Conhece? É o porteiro do prédio. É o porteiro do meu prédio. Ele me chamou e falou o seguinte: doutor, estamos firme que nem prego em areia. É um filósofo. Ele está sendo mal aproveitado aqui no prédio. Então, vamos lá. Falei de curvas, vou encerrando. Achatamento de curvas, o entendimento. Na curva epidemiológica, a gente está buscando o quê? O achatamento, buscando equilibrar a saúde e a economia. A curva de Laffer já diz, né, já há um achatamento, já está dizendo que nada de aumentar tributo, né? Toda vez que o monetário serve ao fiscal, a gente vai ter emissão de moeda, né? A gente vai ter risco sério de inflação. Então, essa curva também a gente tem que analisar. É que eu chamo de dominância, né? De dominância fiscal. Isso é perigoso, né? Essas medidas anticíclicas ou contracíclicas, né? Vemos em 2008, muito bom, né? O problema foi, saímos da crise e continuamos, né, dando crédito subsidiário. Por isso que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Então, existem os caroneiros, né? Existem os arautos da miséria alheia. Continuam tomando crédito subsidiário, apesar da crise ter encerrado. O que eu acho que, no meio termo aí? Antes de emitir moeda, a gente pode trabalhar no sentido seguinte: o Tesouro emite títulos. Isso é um mercado primário. Ele emite títulos. Quando as pessoas, as entes, começam a comprar o título, isso é um mercado secundário. Então, talvez a gente possa usar de uma ferramenta chamada quantitative easing, né?
Então, o Banco Central vai no mercado secundário e começa a comprar esses títulos. Qual é a vantagem disso? Diminui, afetam os juros, né? E abre um espaço fiscal para a gente sobreviver um pouco. A gente pode caminhar por aí também. Emissão de título, me parece que seja um dos caminhos. Porque vai vender ativos, quem vai comprar? Né? Vai aumentar tributo? De onde você vai tirar? Né? Então, esse endividamento é uma das situações que, novamente, é um paradoxo, né? Um paradoxo do equilíbrio fiscal. Então, o nosso almejado estado de normalidade, bastante comprometido, a gente tem que trabalhar no equilíbrio fiscal, afetando gravemente, né, que a gente vai aumentar a dívida, justamente para voltar à normalidade. O Estado precisa gastar, né, porque o consumo e o investimento caíram muito. O Estado precisa gastar. Então, olha, os homens, Nietzsche fala muito nisso, né? Os homens inventaram o ideal para fugir do real. Só que não dá para fugir, não dá para fugir do real. A gente tem que tratar, criar situações ideais e utopicamente ir construindo aquela utopia do Galileu, né? Então, qual é o sentido agora? Sobreviver. Então, é garantir o mínimo. Garantir o mínimo, Rodolfo Pamplona, é estar vivo, é o ser, né? E aí possibilitar, facultar o máximo, né? Como será? Como será? Como seremos? Nós estamos falando de uma construção de uma sociedade. Muito se fala em novo normal, que nós tratamos, nem que brevemente, e falando de economia, de política, né, o aspecto social, o aspecto normativo. O novo normal. Sabe o que a gente pode pensar? Num novo amanhã. Então, esse talvez seja o nosso maior desafio, né? E nós que somos do bem não somos mais? Então é isso. A gente tem que... Vamos sair dessa crise, porque nós temos resiliência, né? As nossas causas nos sustentam. Já conversamos sobre isso, né? Resiliência. Sabe o que é resiliência? É quando a vida te pergunta se você realmente quer, né? Aí você vai dar presente ao seu futuro. Causas que nós temos causas, as pessoas que visam futuro, que querem futuro, têm causas. As nossas causas, Pamplona, valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Então, está difícil, né? É complicado, nunca se viu isso, o judiciário vai ficar abarrotado de processos. A gente tem que simular a autocomposição, porque, olha, fato do príncipe, né? Caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, meu caro, talvez esses institutos não sejam suficientes para debelar essa crise que já está e vai surgir. As pessoas têm que se entender. Então é isso, eu estou falando de gente, que precisa viver, que precisa comprar, vender, ou seja, construir futuro. Então, nada de extremismo, hein? Isso aí é eticamente inaceitável. Nós lidamos com pessoas e, por lidar com pessoas, nós estamos a construir futuro. Esse é o desafio maior, né? Sem sombra de dúvida. E vamos juntos, reconhecendo-nos como gente, construir um novo tempo, né? Um novo tempo, apesar dos perigos, diria Ivan Lins. A gente deve, talvez, buscar um novo horizonte. E, meu amigo, infelizmente, ele vai ter que encerrar. O papo está muito bom, né? As pessoas estão maravilhadas. Quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando que siga aí J. Barroso Filho no Instagram, me siga R. Pamplona Filho, e essa live eu vou deixar disponível aqui no Instagram. Vou baixar lá no meu canal do YouTube e aí caminhar o link aqui para o ministro Barroso poder divulgar para todos os cantos essa oportunidade de ouvir, aprender e refletir juntos. Meu amigo, estou com muita saudade. Espero que a pandemia passe, né? Porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, inclusive a pandemia. Exato. Mas eu quero, quando a pandemia passar, ter a oportunidade de revê-lo e de te abraçar. Nós vamos viver um novo mundo em que as pessoas não vão poder mais se abraçar. Talvez tocar os cotovelos, mas pelo menos a proximidade do coração vai estar sempre aqui. Meu amigo, um grande abraço para Marta e para todos aí. Um abraço. Até uma próxima vez. Até uma grande próxima. Abraço. A fase 2
da nossa live. Combinado.